Fortaleza, Ceará, novembro de 2004. Professor Orlando Fedeli, salve Maria! Gostaria que o senhor me ajudasse a responder a um amigo que já perdeu a sua fé e agora ataca a Igreja de Cristo de todas as formas possíveis. Eu transmiti a ele um e-mail em 2003 que falava sobre os ataques que a Igreja Católica sofria pelo mundo afora, e ele me respondeu com um ataque muito maior, com afirmações que me deixaram um pouco inquieto, por ele ter dito que já participou de uma instituição católica e que a conhecia de perto. Vou transcrevê-la para o senhor. Abre aspas. Olá, amigo. Primeiro, é bom deixar claro que não lhe dirigi em minha mensagem nenhum ataque pessoal, o que caracteriza como muito estranha a forma como me respondeu. Segundo, vamos a alguns esclarecimentozinhos que vejo serem muito necessários. Primeiro, antes que possas te animar mais em tuas explanações, gostaria de esclarecer que possivelmente conheço a Igreja Católica um pouco melhor do que você, pois conheço de dentro. Fui postulante da Ordem Franciscana, membro da Ordem Secular, cofundador da Comunidade de Irmãos Franciscanos na Paraíba e atuei num órgão de educação popular mantido pela própria Igreja, que contraria algumas posições suas, hoje revistas pela própria Igreja. Segundo, quem lhe disse que a Igreja Católica foi fundada por Jesus Cristo estava absolutamente equivocado. Faça qualquer cursinho de iniciação teológica promovido pela própria Arquidiocese de Fortaleza e aprenderá que a instituição católica, tal como existe hoje, nunca foi fundada por Jesus Cristo, mas advém da oficialização do cristianismo. Pode ter bases em Cristo, mas não se pode acusá-lo de ter fundado. Terceiro, católico não deve criticar o dízimo do protestante, pois o sistema também é adotado pela Igreja. A diferença é que os católicos há séculos dão um jeitinho de se livrarem, mas agora já existem campanhas até públicas de dizimista católico. Quarto, você está redondamente equivocado sobre a situação econômica patrimonial da Igreja e ainda vem ironizar com a venda de lugares sagrados. Há um patrimôniozinho que a Igreja muito espertamente não inclui nesses relatórios oficiais: as propriedades, escolas e bens pertencentes às ordens e congregações, alegando que as mesmas possuem conotação jurídica própria e os seus bens são de comum partilha da comunidade de forma específica. Você não sabe distinguir as duas coisas e a Igreja fica muito agradecida disso. Torna-se mais fácil enganar. Quinto, você fala das igrejas protestantes em sua expansão material e doutrinária. Ora, meu prezado, quanta ingenuidade! O posicionamento oficial da Igreja Católica é que as demais denominações religiosas cristãs são irmãs. Somente os leigos cultuam essa briguinha sem sentido. Se estão tomando espaço, só há uma explicação: o catolicismo é modelo fracassado. Todas as religiões crescem e somente ele cai. É um sinal. Sem contar que tiveram 2000 anos para consertar as coisas e somente agora vieram perdoar o Filho de Deus que afirmou que o sol é que gira em torno da terra. Sexto, graças a Deus que a minha visão não se limita a nenhuma concepção institucional. Isso gera o fanatismo, até porque sabes muito bem que essa igreja a quem defendes com tanta garra te mandaria para a fogueira há alguns séculos, e mesmo hoje, se confessares toda a tua realidade interior e humana, terás duas opções: ou o arrependimento absoluto ou a condenação ao fogo do inferno. Isto, claro, para você que está fora do esquadrão oficial. Para quem está dentro, as coisas são diferentes. Até os padres pedófilos americanos que compravam rapazinhos para prostituírem tiveram sua proteção garantida pelo Vaticano. Agora vais tu precisar do apoio dela para coisa bem menor. Sétimo, acorda, menino, estamos em 2003 depois de Cristo. A Inquisição já passou.
mas pelo jeito você é daqueles que ainda encontram motivos para achá-la necessária. Eu, hein? Confesso que te imaginava mais inteligente. Fecha aspas. Que a atitude dele foi de alguém desencaminhado, eu já percebi, mas gostaria que o senhor me ajudasse a rebater, nem que fosse apenas para o meu coração, o que foi dito nesta mensagem. Saudações. Muito prezado, salve Maria. Não perca tempo respondendo para esse falso amigo. Reze por ele para que Deus lhe dê arrependimento antes de morrer, porque ele foi vítima da deformação que impuseram a ele nos seminários ou conventos de que participou. Foram esses ambientes eclesiásticos que destruíram a fé na alma dele. Veja bem o que ele confessou. Primeiro, que ele conheceu instituições católicas por dentro. Conheço a Igreja Católica um pouco melhor do que você, pois conheço de dentro. Fui postulante da Ordem Franciscana, membro da Ordem Secular, cofundador da Comunidade de Irmãos Franciscanos na Paraíba, e atuei no CCCMF, que é um órgão de educação popular mantido pela própria Igreja, que contraria algumas posições suas hoje, revistas pela própria Igreja. Segundo, que foi lá e ele aprendeu que a Igreja Católica não foi fundada por Cristo. Quem lhe disse que a Igreja Católica foi fundada por Jesus Cristo estava absolutamente equivocado. Faça qualquer cursinho de iniciação teológica, promovido pela própria Arquidiocese de Fortaleza, e aprenderá que a instituição católica, tal como existe hoje, nunca foi fundada por Jesus Cristo, mas advém da oficialização do cristianismo. Seu amigo testemunha, então, que qualquer cursinho de iniciação teológica promovida pela própria Arquidiocese de Fortaleza e aprenderá que a instituição católica, tal como existe hoje, nunca foi fundada por Jesus Cristo. Veja, então, que não é só seu amigo que apostatou, mas ele afirma que qualquer cursinho teológico da Arquidiocese de Fortaleza apostatou também. Foi ele quem disse isso, não eu. Mas eu também conheço cursos de teologia em São Paulo que ensinam coisas totalmente contrárias à fé. Quanto ao dízimo, veja na porta das igrejas como se dá importância a pagar o dízimo e como não se dá nenhuma importância aos dogmas da fé. Certas paróquias católicas, de fato, infelizmente estão tão protestantizadas que a elas cabem bem o provérbio crítico que se fazia às igrejolas protestantes: reze, pague e obedeça. Sobretudo pague. E foi depois do Vaticano II que se espalhou a heresia modernista de Loisy, de que Cristo não fundou a igreja, mas que o dízimo é importante para o verdadeiro cristão. Ele diz ainda que o posicionamento oficial da Igreja Católica é que as demais denominações religiosas cristãs são irmãs. Ora, foi o Vaticano II que pregou essa mentira doutrinária, e é uma desgraça que essa heresia se tenha espalhado pelas dioceses, seminários, conventos e paróquias. Sem dúvida, você tem razão em dizer que seu amigo apostatou, mas ele tem razão em dizer que quem o fez apostatar foram as coisas que ensinam hoje, depois do Vaticano II, nos seminários, nos conventos, nas paróquias e nas dioceses, praticamente em toda parte. Até parece então que estamos vivendo nos tempos de uma apostasia geral, nos tempos da grande apostasia. A razão tem João Paulo II e o cardeal Ratzinger em dizer que hoje há um cisma e uma apostasia silenciosa. Só tenho dúvidas que ela seja tão silenciosa. Se os tempos não forem abreviando, até os justos perecerão. Rezemos para que Deus abrevie este nosso tempo de apostasia, de cisma e de heresia. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.